Vamos lá, falando em chongo, vamos falar de Zelensky e Lula, cara. Claro. O Lula que, apesar da República de Curitiba ter pedido para que ele fosse para a prisão, ele não estava na prisão. Na verdade, o Lula estava no Japão. É um pouco diferente, não é mesmo? O Lula estava no Japão e teve uma reunião, teria uma reunião com o Lula no encontro ali do G7, teve uma tentativa, mas o Zelensky simplesmente não apareceu. Não apareceu. E em discurso, o Lula comentou sobre isso, falou que estava chateado, mas também deu as suas versões sobre o que ele pensa da guerra e criticou, principalmente o Conselho de Segurança da ONU, que é quem fabrica e tem interesse na venda de armas e é também quem decide os rumos que os conflitos pelo mundo vão tomar. E teve uma outra coisa que o Lula disse que é muito importante, tá? Tem muita gente que é emocionada com o Zelensky, e ninguém aqui nega o fato da Ucrânia estar sofrendo demais, ser vítima do conflito, embora tenha também as problemáticas de ter acreditado na OTAN, mas o Zelensky, cá entre nós, é um fanfarrão. Ele é um fanfarrão, sempre buscou todo tipo de protagonismo, de holofote, para se vender como uma pessoa que não tinha nenhuma responsabilidade sobre o conflito. E o Lula deixa claro o seguinte, que na verdade não existe interesse nem por parte do Zelensky, nem por parte do Putin em procurar a paz. E outra coisa que o Lula lembrou também no discurso dele lá no G7, na Assembleia Geral da ONU, que é na Assembleia Geral do G7, no Japão, que ele falou o seguinte, na verdade, queria que antecipasse a Assembleia Geral da ONU de setembro para discutir essa questão do Conselho de Segurança, porque é uma questão que até hoje ninguém coloca mesmo para ser discutida e segue a mesma lógica do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. E lembrou também, na fala dele, uma fala perfeita, que ao mesmo tempo que a gente tem o conflito entre Rússia e Ucrânia, todo mundo ignora outros conflitos, como Israel e Palestina, armênios e azeres, kosovares e sérvios, iemenitas, sírios, líbios, sudaneses, todos merecem viver em paz de acordo com o Lula, e os conflitos deveriam receber o mesmo grau de mobilização internacional, e inclusive o Haiti, no momento, precisa aí de uma atuação com rapidez para aliviar o sofrimento de uma população dilacerada pela tragédia. Essa foi a fala de Lula. Tem gente que fica bravo, tem gente que não gosta, só que assim como Vinícius Júnior, o Lula está, no momento, numa posição, e acho que sempre foi assim, de não ser vira-lata, de colocar as cartas na mesa e apontar quem são os verdadeiros culpados e responsáveis pela guerra, doa quem doer. É um player internacional, o Lula. Ele não tem que ficar se rebaixando para os caprichos do Zelensky mesmo, não. Vamos ver o Lula falando sobre esse desencontro com o Zelensky, então, o que aconteceu. Os meus diplomatas estão aqui. Eles marcaram uma agenda com o Zelensky às 15h15. Às 15h15 nós recebemos um recado de que o Zelensky estava atrasado. E eu atendi o presidente do Vietnã. Demorou quase 1 hora o atendimento do presidente do Vietnã. E nesse aspecto o Zelensky não veio. É isso que aconteceu. Aconteceu isso, ou seja, se ele teve um outro problema mais sério, se teve alguma atitude, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão, 15h15, o encontro com o Zelensky. E é só isso. Ele falou que o senhor teria ficado decepcionado com esse encontro que não aconteceu. Ele não falou comigo. Eu não falei com ele. Falou na coletiva de imprensa que o senhor teria ficado decepcionado. Não, eu não fiquei decepcionado. Eu fiquei chateado, porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Por isso que eu marquei aqui no hotel. Apenas isso. Mas veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz. Não sei. Tá aí é um problema, né? Não sei se ele sabe o que faz. E aí, Helder, o Zelensky, né, a gente sabe que não é uma pessoa que é muito séria, né? Então o Lula falou, ele é maior de idade e tal. É o que o Lula tem que falar, né? Mas deixou o recado dele também, né? Que não gostou da atitude, né? É uma atitude, no mínimo, indecorosa.
o Lula se encontrou com mais de 10 líderes mundiais nessa reunião do G7. Todo mundo tem suas agendas, é claro, as agendas são disputadíssimas, não é fácil encontrar um espaço na agenda. Aí o Lula abre um espaço na agenda para receber o Zelensky, e o Zelensky não vai. Por que o Zelensky não vai? Sabe por que o Zelensky não vai? Pelo seguinte, o Lula, representando o Brasil e outros países, como a Indonésia, o Paquistão, eles propõem a paz, o fim do conflito. De que maneira? Aí o Zelensky vai ter que abrir mão de algumas das reivindicações que ele tem no momento. E o Lula está disposto a conversar sobre isso. E não adianta, né, prolongar essa guerra por muito tempo, porque a parte derrotada, no fim das contas, a gente sabe quem vai ser. A Rússia tem muito mais força geopolítica para sangrar. Não tem problema para a Rússia. Tem problema, mas não é um problema tão grande quanto é o da Ucrânia. No fim das contas, se prolongar essa guerra, prolonga o sofrimento do povo ucraniano e da própria Ucrânia, que vai sair derrotada da guerra. Não tem como não sair. Mesmo com todo o apoio da OTAN para o país, não tem jeito. Está se desenhando exatamente isso, uma destruição completa do país. E o Zelensky aparentemente não quer nem ouvir, né? Nem ouvir. Ele poderia não levar em consideração o que o Lula disse, mas nem ouvir, aparentemente, ele está afim.